Essa vida tem que ter um limite. Não, mas às vezes acontece, isso aí tem que repreender, porque o bichinho mexe. Porque normal não dá pra porque o bichinho tenta mexer em tudo quanto é lugar. Se não repreender e mandar embora, ele fica ali, se achando o dono do pedaço. Tem que mandar embora, em nome de Jesus. E glória a Deus. Vamos dar um pulinho primeiro lá no livro de Isaías 41. Isaías 41. Carinha. Tá cortizando a carinha. Esse menino só tá tudo crescendo, né? Cara, que sou eu que estou diminuindo, Cláudia? Não, você que eu estou diminuindo, não é possível. O menino está tudo andando já. O menino vai fazer 10 anos, vai fazer 15 anos. O Caguto, ele acho que já tem 15 anos. Ele está com 17, vai fazer 18. Eu falei, gente, que só eu fiz hoje que eu estou diminuindo, não é possível. A Maria está com 10. A Clarinha também é novinha. Chegou aqui com 13. 3 anos. 3 anos, vai ter 10 anos. Glória a Deus. Lá no Isaías 41, versículo 1. Não, Isaías 41, versículo 10. Deus está falando assim, está dizendo. Porque às vezes você pode estar passando uma situação que às vezes há certas situações na vida da pessoa, só ora, o negócio parece que não está fluindo, não está andando, aí a pessoa vai ficando meio assustada. Às vezes até tem coisas que o inimigo faz, que é para tentar assustar você, até parece que não vai dar certo, até parece que não vai acontecer, está muito difícil. Mas Deus, ele falou assim, vamos lá, ele disse assim no versículo 41, 10. Não temas, porque não temas porque eu sou contigo. É mais ou menos assim, não tenha medo. E ele ainda está falando qual é o motivo. Mas qual é o motivo de eu não ter medo? Porque eu sou contigo. Olha, eu vou te falar um negócio para você. A situação, Deus pode dizer o que quiser, mas se Deus está contigo, a palavra de Deus diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus estando conosco é o suficiente. Agora tem muita coisa que a gente pede a Deus. Eu preguei aqui, não sei se foi sexta, quarta-feira, tem muitas coisas que a gente pede a Deus que na verdade já foi até conquistado lá na cruz. A gente só tem que aprender a tomar posse daquilo ali. A saúde, a prosperidade, a libertação de uma pessoa, isso tudo Deus já providenciou lá na cruz. A gente tem que chegar a um ponto que a gente não acredita mais no que o diabo fala. Eu preguei aqui, eu não sei se foi sexta-feira, que o erro da Eva foi quando ela deu ouvido à serpente. O que a serpente falava? E o demônio, a voz dele é uma voz negativa. Ele só fala aquilo para te derrubar. E por incrível que pareça, eu estava lá em casa e eu estava vendo um pedacinho de uma live um pedacinho de um videozinho pequenininho do R.R. Soares, e ele estava pregando justamente a mesma coisa que eu falei, que a paz, tudo bem, eu até mostrei para a Yasmin, eu falei aqui, o R.R. Soares está falando, ele estava falando que a gente não deve, justamente da Eva que deu ouvido ao diabo, né? E que a gente não deve dar ouvido a ele. Foi justamente o que eu preguei. Então, muitas das vezes, ele fala na mente da pessoa. E outra coisa, eu vou te falar um negócio. Hoje em dia, não é todos não, mas a maioria das pessoas estão muito negativas. Já reparou que a maioria das pessoas que você conversa sempre fala derrota? Repara só, assim, é dentro de casa, tudo quanto é lugar, a pessoa só fala derrota, que vai dar ruim, que não sei o quê, entendeu? E você tem que vigiar isso. Glória a Deus.
Um dia meu filho foi dar uma olhadinha no negócio lá para comprar um carrinho, aí ele estava vendo se compra ou não compra. Aí o cara perguntou ao cara, mas aí o que você acha? Não sei se era no serviço dele, não sei onde foi. O cara, ih, rapaz, cuidado, hein? Isso aí é um caixão. Aí ele falou, por quê? Porque tu sabe que os carros mais modernos, a chapinha dele, se você encostar assim, você amassa o carro. Aquele Peugeot que a gente tinha, encostou assim, amassou um pedaço do carro, pai dela. Também desamassa facinho. Que a chapa é mole, pegou papel. Mas você sabe que os carrinhos antigamente eram mais robustos. A chapa deles são grossas. E aí ele quis dizer isso. Por quê? Porque, claro que em nome de Jesus isso não vai acontecer, caso essa pessoa derrota, que em um acidente de trânsito fica mais difícil para você tirar uma pessoa uma chapa daquela lá de trás, mas tem que cortar, aquela coisa toda. Aí, que é isso, mas é um caixão, isso aí, se acontecer um acidente. Aí ele me falou, tá amarrado em nome de Jesus, ele nem escuta mais essa pessoa. Você está entendendo? A pessoa é tudo negativo. Tudo que vai falar, a pessoa já vem logo com uma coisa de derrota. Ah, mas você acha que eu não posso, que eu devo fazer isso? Cuidado, porque tudo da pessoa. Então, hoje em dia, você tem que ter muito cuidado para você não ouvir a voz do inimigo. Eu estava estacionada na rua, eu estava descendo lá na casa da minha mãe, eu estacionei o carro e eu ia descendo. Antes de eu descer, que eu estava tirando o cinto, passou um cara, do nada olhou para mim tirando o carro. Se vier um caminhão aí, vai amassar vocês aí. Nada, eu estacionava dentro da calçada, tinha outros carros ali também, eu olhei para a cara dele assim. Ele parecia estar bem não, sabe? Acho que era uma coisa espiritual. Mas eu falei bem alto mesmo, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra de derrota, não. Eu te abençoando em nome de Jesus. Você está entendendo? Cuidado, a pior coisa que tem é você ficar ouvindo coisa. As pessoas estão negativas. Tudo que você vai falar que a pessoa não está, é que é difícil, e que não sei o quê. Aí a pessoa, às vezes, eu fico triste com isso, tá? Vou te falar um negócio pra você. Eu gosto das pessoas, gosto de atender as pessoas com carinho, mas quer ver eu ficar triste é isso. Às vezes minha pessoa pediu oração, mas ela também pediu oração, fala um montão de derrota. Pastora, ora aí, que o fulano está passando mal, é difícil, é muito sério, é grave, a gente sabe que aquilo ali, muito difícil a pessoa sair, mas a pessoa já dá um diagnóstico totalmente derrota. Você está entendendo? A gente tem que ser positivo. Se a gente vai orar para Deus fazer um milagre, a gente tem que pensar positivo. Não adianta, o que adianta eu orar, mas eu penso negativo? Eu orei para acontecer o positivo, mas eu estou falando e profetizando o negativo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Até aqui mesmo na igreja. Até aqui na igreja a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa profetiza coisa negativa. A gente está com essas portas aí para consertar aí. Pastor, a gente vai consertar em nome de Jesus. Aí chega alguém que não vai dar não, que é muito difícil, é muito caro. Aí você vai contra a palavra de Deus. Não está ajudando a juntar, está espalhando o troço. Entendeu? Está repreendido em nome de Jesus. O pensamento, a profecia tem que ser positivo. Glória a Deus, dentro da sua casa. Vamos fazer isso aqui, tadinha de mim, meu Deus, né? Esse valor, eu nunca vou ter um ar-condicionado, eu nunca vou ter um micro-assim, bem que ninguém quer um ar-condicionado nessa época. Entendeu? Eu estou falando assim, uma coisa que você está precisando, eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou, irmão, para com isso. Antes que você está falando que nunca, o resto da tua vida. Você está fazendo uma profecia eterna. Nunca. Entendeu? Por que você não vai ter? Por que você não pode ter? Você é filho de Deus. Se você pedir, Ele vai te dar. Glória a Deus. Sim ou não? Pastor, mas eu tenho lá meus erros, minhas falhas. Irmão, a gente vamos lutar contra o pecado, mas ninguém é perfeito. Você está entendendo? Ninguém é perfeito. Aconteceu um negócio aí uma vez, que eu não sei quem é que foi, não sei se foi o Igor, se foi a Natasha, um dos meus filhos.
eles erraram um pouquinho comigo, entendeu? Porque nós não somos perfeitos, nem nós somos pais, nem nossos filhos, eles erram. Mas aí orei, deixei pra lá, depois veio me pedir, eu não lembro o que foi. Aí eu falei, não, claro, não, aí fui lá, ajudei a pessoa, tal. E daí, deu um bravo mais que a pessoa fez. Você está entendendo? Aí Deus falou no meu coração, Fabiana, fulano errou com você, não errou? Falei, sim, senhor, Deus falou no meu coração. Mas quando precisou de você, você se negou de ajudar? Você não foi lá com todo carinho ajudar? Eu falei, sim. Aí Deus falou no meu coração, por que você fez isso? Porque você é mãe. Você é mãe, você não vai guardar ressentimento. Você está entendendo? Por mais que seu filho e sua filha errem, você é filho. Se precisar de você, você vai socorrer. Já viu que o filho às vezes apronta. A única que está nessa friagem, de mãe cedinha lá na porta do presídio, é a mãe, o pai, mesmo para não poder água. Eles não querem perder de vez, você está entendendo? Vai levar roupinha, vai levar bolo, presídio. Então, o que acontece? Eles pagam lá os precinhos deles do erro, mas a mãe e o pai. Aí Deus estava falando no meu coração, é a mesma coisa eu. Você errou, o senhor foi lá, me pediu perdão, então, você acha que eu vou te negar uma ajuda? Eu sou seu pai. Você está entendendo? É a mesma coisa para nós. Às vezes nós cometemos uma falha, mas eu vou fazer perdão. Irmão, mas não é isso. O que está acontecendo com a maioria das pessoas é falta de fé. É coisa negativa, pensamento negativo, derrota. Você está entendendo? E outros é por causa do afastamento de Deus. A pessoa que está se afastando de Deus. A gente avisa. A pessoa ela não toma aquele compromisso com Deus. E se afastar de Deus, a Bíblia já fala que aqueles espíritos voltam 7 vezes piores. Até Deus falou para o rei Asa, né? Eu estarei convosco enquanto vós estiver comigo, mas se você me deixar, te deixarei. Você está entendendo? Então a gente não podemos se afastar de Deus e precisamos crer. Nós, no dia a dia, gente, eu estou falando assim, não é para você, eu também passo por isso. Se deixar no dia a dia, a gente esquece o que Deus fala e vai ficando olhando só para a circunstância. A gente tem essa mania de querer olhar para a circunstância, porque nós somos um espírito, mas nós moramos no corpo. Você entendeu? Nós não somos só um espírito, nós somos carne também. O espírito está apontando para a gente olhar para a Bíblia, mas a nossa carne está fazendo isso olhar para a circunstância. E muitas das vezes nós cremos mais no que vemos do que no que está escrito. Você entendeu? Você está orando por uma pessoa, você não está vendo nada acontecendo, mas com certeza Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. O diabo quer que você desista. Tem hora que te bate uma canseira e você, vou orar mais não. Eu orei, Bernardinho não muda de jeito nenhum. Você não quer mudar não. Aí você chega a essa conclusão, quer saber? Você ver com isso, não quer mudar não. Nem tudo é diabo. Aí pronto, aí você, entendeu? Desiste de orar. E é uma batalhazinha, para você ganhar uma pessoa para Jesus, sua família, é uma batalha. Se tiver um espírito na vida daquela pessoa querendo prender ela, vai batalhar contra você. Vai fazer de tudo que você desistir de orar. Ele vai fazer de tudo para você desistir daquela pessoa. Você está entendendo? Todas as áreas da nossa vida é uma batalhazinha. A vida financeira é uma batalhazinha. Porque você é dizimista, ofertante, que você vai sair prosperando na água. Uma coisa que atrapalha a sua prosperidade é a dúvida. Lá no título de Malaquias está escrito o seguinte: não devemos roubar a Deus nem duvidar da sua providência e justiça. E às vezes nós duvidamos. A gente vê um negócio muito difícil, entendeu? A gente não vê como Deus está vendo. A gente vê que o negócio é quase que impossível, mas Deus disse que o impossível para o homem é possível para Deus. Você tem que acreditar, não nas suas circunstâncias, mas acreditar no que está escrito. Glória a Deus.
Jesus, ele disse assim, eu não te deixarei nem te desampararei. Se ele está falando que não vai desamparar você, ele não vai. Pastor, mas eu não tenho de onde tirar, mas ele é o nosso pastor. Deus proverá. Quando Abraão estava indo levar o filho dele, tinha algum cordeiro ali para sacrifício? Tinha alguma coisa? Nada. Ele não tinha um cordeiro escondido, um trocinho amarrado, um coelho, nada disso. O que ele disse? Deus proverá. Do nada, lá no meio do nada, o troço apareceu lá. Você entendeu? É isso. Então, milagres vem justamente do impossível. Possível você já faz, entendeu? O que é um milagre? Poxa, eu estava cheio de conta para pagar, não tinha um centavo. Nada. Deus abençoou, caiu um dia na minha conta, nem, sei lá, resolveu me dar um dia, sei lá, alguma coisa vai acontecer, um dinheiro guardado lá no Rio, e daqui a pouco você consegue resolver aquilo ali. Bom dia, irmão. Olha, eu vou te falar um negócio. Um dia eu saí da igreja, muitos anos atrás, e eu estava com uma conta de luz para pagar. Só que naquela época eu não recebia a pensão minha, da Yasmin, não recebia pensão. E aí eu estava sem nada dentro de casa, sem nada para dar às meninas, mas meu marido já era falecido, eu estava na justiça. Eu estava sem nada dentro de casa, sem nada. E por outro lado, a conta de luz da igreja estava com aviso de corte. Olha que situação. Se olhar suas filhas sem nada para comer, pensa em zerar. Do outro lado, a conta de luz da igreja não podia deixar cortar. Se cortasse também, ia juntar as luzes, eu ia ter que pagar as luzes. E eu estava com dinheiro que ou era a conta de pagar a conta de luz, ou eu comprava um negócio dentro de casa. Aí eu saí da igreja, orei a Deus, aí eu sentei no sofá da sala e falei, meu Deus, não tem nada em casa. Sentado no sofá da sala, não tem onde arrumar. Aí, eu dei lá no armário, né? Cheguei em casa e a minha mãe, o que tem para comer? Calma, Deus proverá. É aquele menorzinho que é clarinho aí. O que tem para comer? Calma, Deus proverá. E aí eu sentei no sofá da sala e fiquei pensando, Deus, o que eu faço? Eu não posso deixar de pagar a conta de luz da igreja, já cortar a luz da igreja, para fazer compra. Do outro lado, eu vou pagar a luz da igreja. Eu não tenho um centavo, não tenho nem onde arrumar para poder comprar um negócio dentro de casa. O que eu vou fazer daqui? Aí eu orando a Deus, pensando assim, eu olhei para o lado, a minha bolsa estava aberta. Dentro da minha bolsa tinha um cartão antigo, que era da época do auxílio. Aí eu olhei para dentro da bolsa, mas eu já tinha visto aquele cartão já, tempo atrás, não tinha nada lá. Aí Deus falou assim no meu coração, pega esse cartão e vê o saldo. Pronto, o saldo, eu já vi o saldo disso aí, não tem nada nesse cartão. Então, ó, tá de vocês fraldinho. Eu pensando, não, claro que não vai ter nada, não tinha. Da última vez, daquela época, eu tinha tirado umas 2, 3 vezes o saldo, não tinha nada, não tem nada nesse cartão, essa coisa do diabo. Todo o diabo se aproveitando que eu estou aqui na minha necessidade, né? Mas vem aquilo de novo no meu coração. Pega esse cartão, tira o saldo desse cartão. Aí eu peguei o cartão, aí fui lá no celular, eu digitei, né? Aí pediu a senha, eu digitei. Aí aquela negocinho eletrônico, né? Valor disponível, como é que é saldo disponível, eles falam, né? R$600. Tinha um auxílio depositado na minha. Aí eu falei, é ruim, não tinha nada ali, como é que tem R$600 aqui? Irmão, 5 centavos para fazer compra. E o valor da conta de luz não chegava a ser R$600 não, era uns R$300 a conta de luz. Ainda tinha mais do que o valor da conta de luz. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, pera aí, criança, eu vou ali rapidinho. Tinha um restaurantezinho nessa ruazinha aqui, não sei se vocês lembram que tinha entrando aqui, virando assim. Tinha abrido um restaurantezinho, depois fechado aqui. Eu fui correndo lá no restaurante. Falei, vamos lá, se tiver, eu vou comprar uma quentinha e vai passar.
Se não tiver, porque não tinha caixa eletrônica, nada, se não tivesse ideia recusada, porque não tem nada. Aí fui lá, enchi a vasilha, falei, tomara que tenha, porque depois que eu enchi a vasilha, eu não tinha uma prata, não posso querer comprar quentinho, meu Deus, eu estou comprando um centavo, eu não tenho um centavo. Depois que eu enchi essa vasilha, e a gente estava tudo com fome mesmo, eu enchi a vasilha mesmo. Aí tá, aquela quentinha, enchi aquela coisa toda. Aí na hora lá, passou, não era de aproximar, não, era de gente assim. Eu estava tentando lembrar assim, eu estava tanto tempo que eu não usava aquele cartão. Aí tá, usei a senha, aí fiquei, o coraçãozinho, para ver se ia sair o papelzinho. Aí ela, quer a sua via? Aí eu falei, opa, passou. Ele disse que ia prover. Ele disse que ia prover. Aí eu falei, caraca, vou pro mercado. Aí cheguei em casa, vamos almoçar. Aí a Natasha, mãe, onde você não arrumou dinheiro? Eu não disse até onde que a Natasha, ela sabia que ele estava sem dinheiro. Mãe, onde você não arrumou dinheiro para comprar quentinha? Eu vou pro mercado. Ela, como assim eu vou pro mercado? Que dinheiro? Como assim? Aí eu falei, Tasha, não acredito o que aconteceu. Ela o quê? Aí eu contei pra ela, caraca, mãe, sério? Eu falei, sério. Vamos pro mercado então. Foi todo mundo pro mercado fazer como. E hoje, não é. Dá para fazer uma comprinha, dá para fazer, mas naquela época o que aconteceu, os R$600, dá para fazer uma compra, pô. Enchi o carrinho, paguei a conta de luz. Você não está entendendo? Então, eu não sei de onde vai vir o meu recurso. O seu recurso vai vir do Senhor. Como é que eu imaginava? Troca o cartão dele que estava lá, já tinha tirado o saldo, nada a ver, o negócio tinha caído ali. Acho que depois daquela data ali, ainda caiu alguns auxílios, ainda ter caído lá e eu não vi. Ficou, devia estar muito tempo lá, porque aquele cartão estava lá. Estava muito tempo aquele auxílio lá. Entendeu? Então foi um auxílio de Deus mesmo. Porque quando fica 3 meses, eles... Tinha bastante tempo aquele cartão guardado. Aí o que acontece? Você está entendendo? Mas eu não tenho, não sei de onde que eu vou fazer. E isso não foi só essa vez, não. Quantas vezes eu tinha, Senhor, eu tenho que pagar essa conta hoje, não tem dinheiro, sei o que fazer. Em cima da hora, Deus enviava o recurso. E parece que Ele gosta de fazer isso, quando a gente está. Eu acho que Deus gosta de fazer isso, quando a gente já está com o coração na mão, meu Deus, está chegando a hora, o Senhor já está atrasado. Ele vai lá e faz. Muitas vezes Deus já fez isso, gente, na minha vida, muitas vezes. Então a gente tem que confiar nele. Às vezes você não tem, pastor, mas eu não tenho. Mas ele disse que é para você orar, confiar nele. Você está entendendo? Confia no Senhor de todo o seu coração. E tudo nessa vida é o poder da oração. A oração, ela tem um segredo com ela. É um segredo que eu quer ver? Outro testemunho que eu vou contar para você. A hora que você quiser ir lá em casa, você sabe que é muito difícil, é quase que impossível, pelo menos eu acho um pouco difícil, porque eu demorei anos para se livrar disso. É difícil você ir num lugar, numa casa onde não tem mosca. Olha, até no mercado eles penduram coisa, um montão de coisa. E lá em casa tinha umas mosquinhas que trouxe para me perturbar, gente. Aí eu fazendo comida, e aí eu botei remédio, botei mais não sei o quê, aprendi um negócio com a mulher aqui no mercado, aqui, ó, que ela ensinou, eu botei lá, também não funcionou nada. Aí eu vi uma pregação, o pastor Mota disse que lá na casa dele tinha muito rato, não nessa que ele está morando, quando ele morava em Nazaleia. Aí ele disse que botava remédio, que botava veneno, botava um monte de coisa nas ratos, perturbando. Aí ele disse que lembrou daquela palavra, que praga nenhuma chegará à sua tenda. Aí ele disse que começou a orar, para sumir aquela rataiada de lá. Eu também já orei, você não tem visto o rato aqui, não tem remédio, não tem veneno aqui dentro não. Porque da última vez eu botei aquele veneno, mas eu orei, viu aquela rataiada toda. Aí, o que aconteceu? Aí ele começou a orar, ele disse que, gente, sumiu os ratos de uma tal maneira, que desde a data que eu mudei de lá, nunca mais eu vi um rato naquela casa.
Aí eu lembrando disso, eu falei, gente, eu tenho que me livrar dessa angústia, posso nojento. Aí comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor falou, se o Senhor funcionou lá para o pastor Mota, vai funcionar para mim também. E o Senhor disse que praga nenhuma chegar na nossa tenda. E se você olhar no livro de Êxodo, a mosca é uma praga. É uma das pragas lá do Egito. A mosca, entendeu? O gafanhoto, aquela coisa toda. Aí eu falei, não, isso é uma praga que tinha lá no Egito, entendeu? E o Senhor vai livrar a gente disso, que nossa angústia. E eu comecei a orar. Irmão, eu passei meses orando pela angústia. Que isso, mas sério, meses. E orava, Senhor, tira essa angústia. Senhor, repreende essa mosca daqui, Senhor. Vocês nem sabem, né? Cada hora é uma batalha da sua pastora hoje. E orando, às vezes as meninas. Por isso que o pessoal diz que o cristão é doido, gente. Toda pessoa do mundo acha que o cristão é doido. Acha que o cristão é maluco. De vez em quando eu repreendi, sai em nome de Jesus. Eu falei, ô diabo, você que está comandando essa mosca. Aí a lá dentro, Falei, o que foi? Era muito engraçado. Agora eu imaginei o tamanho comandando, né, moça? Vai lá, tá? Ai, menina ria, que era uma coisa. Mas tá, vocês estão rindo, né? Que ela ficava lá no sofá lá. Aí eu repreendi naquela coisa. Irmão, tu sabe o que aconteceu? Você pode ir lá em casa agora. Procura para ver se você acha uma mosca lá em casa. Estou falando diante de Deus. Pode ficar lá na cozinha, na sala, tu vai entrar, tu vai comer, vai fazer a comida, vai deixar prato lá em cima, você não vai ver uma mosca lá em casa. Sumiu tudo. E eu nem percebi. Eu estava lá e tal, uns 2 dias depois, agora que eu estou percebendo que não estou vendo nada por aqui. Sumiu. Você entendeu? Desapareceu, não tem. Você está entendendo? E em vez em quando, ali no cantinho ali, a gente ainda... Porque eu arrumei um galãozinho para botar o lixo, né? Vou trazer aqui para baixo, mas eu acho que o galinho não entendeu direito, ele derrubou nosso galão, tudo dentro do nosso galãozinho. Aí a gente, de vez em quando, ali no murinho ali, a gente põe a bolsinha de lixo, o galinho passar, mas não tem. Nem ali você acha. Pode ir lá no lixo e não vê nada lá. Ah, pastora, que isso? Sério, estou te falando diante de Deus. Você pode comer tranquilo, pode fazer comida tranquilo, não tem nada lá. Por quê? Porque a oração, ela funciona desse jeito, ela tem um segredo com ela, você tem que ser persistente. Por isso que Deus falou para aquela viúva, né? Ele deu aquele exemplo da viúva do juiz importuno, que era aquela mulher que ia lá, pedia, e por algum tempo ele não quis atender a mulher. Mas de tanto a mulher insistir, né? Deus foi e o juiz, né, falou, ó, ainda que eu não temo a Deus nem aos homens, todavia, porque essa viúva me importuna, eu vou julgar logo a causa dela, porque ela vá e não me importune mais. E aí Jesus falou, né, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé nessa terra? Aí ele disse assim, e Deus não fará justiça aos meus escolhidos, que por ele clamam de dia e de noite? Te digo que depressa fará justiça, mesmo que seja tardio com ele. Então a oração, ela tem um segredo com ela. Às vezes você ora algumas vezes, o negócio não acontece, você desiste de orar por aquela causa. Você não pode desistir. Você tem que ser uma pessoa perseverante, você tem que ter um foco, um objetivo. Se é aquilo ali que você quer, você tem que orar por aquilo ali até que aquilo aconteça. E muitas das vezes tem coisas que você ora e acontece logo. Você acabou de orar e acontece, mas tem outras que não. Tem outras que você tem que perseverar, você precisa insistir, ser perseverante e não desistir. Hoje eu vivo coisas, eu já vivi muitos milagres na minha vida, milagres mesmo, de coisas que eu orava, a maioria delas parecia que não ia acontecer, a verdade é essa. Mas, meu Deus, mas isso não vai acontecer não. Já orei de novo, não é possível que Deus está ouvindo, gente.
Entendeu? A maioria delas foi na insistência, na persistência. Daqui a pouco aquilo aconteceu. Então eu aprendi a ser uma pessoa insistente na oração. Entendeu? Eu insisto. Vê que essa situação aí, pode parecer uma coisinha boba, mas é o que me incomodava, eu insisti. E isso aconteceu. Não foi só isso, outras e outras coisas. Glória a Deus. Então, pessoal, se você precisa aprender a ser uma pessoa insistente na oração, não desistir fácil, glória a Deus, e você vai conseguir alcançar o seu milagre. Você vê o Elias, ele fez uma oração, uma só, e caiu fogo no céu. Orou uma vez, fez uma oração de que não durou 15 minutos, o fogo caiu do céu. Logo em seguida, ele foi orar lá no Monte Carmelo para chover. Ele orou a primeira vez, choveu? Não. Ué, mas não tinha caído fogo do céu uma vez só? Mas não choveu. Aí ele orou a segunda vez, nada. A terceira vez, nada. A quarta vez, nada. Talvez se fosse uma pessoa, já ia na quarta vez, quer saber? Isso não é de Deus não. Se fosse de Deus, já tinha chovido. Já ia começar a desistir ali. Já orei 4 vezes, se fosse de Deus, já tinha chovido. Já sei, não é a vontade de Deus que chova. Não é assim que o pessoal faz. A pessoa ora e não acontece, não é a vontade de Deus, então não. Não. Deus disse que tudo quanto pediu o Pai em meu nome, eu farei. Desde que você não esteja pedindo a morte de alguém, porque Deus é bom, Deus é amor, não vai matar alguém porque você está pedindo para ele matar alguém, entendeu? Mas desde que não seja isso que você está pedindo, Deus vai te atender a sua oração. Aí ele orou a 5ª vez, nada. A 6ª, nada. Na 7ª vez, surgiu um pequeno sinal, uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Imagina um céu enorme como é o céu, uma nuvem do tamanho de uma mão de homem, é uma nuvem grande ou pequenininha? Bem pequenininha, no céu é. Aí ele falou, manda preparar lá, o pessoal se preparar lá, porque vai vir uma abundante chuva. E já tinha 3 anos que não chovia sobre a terra. 3 anos. Os gados, os animais, o pessoal estava tudo sofrendo com a seca, os bichos estavam morrendo. E veio aquela chuvaiada, mas irmão, veio mesmo. O negócio veio grande. Mas ele não foi insistente. Insistente se ele orasse 1, 2, 3 vezes. Ele foi persistente mesmo. Ele não desistiu de orar até que chovesse. Você está entendendo? A gente também tem que ser assim. Você não pode desistir de orar até que o seu milagre aconteça. Bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor, Daí. Deus abençoe, meu filho. Vocês estão entendendo? Você não pode ser aquela pessoa que você desiste no meio da oração. Por exemplo, se na 4ª vez ele desistisse, a vontade de Deus que chova, não, ia morrer todo mundo seco. Entendeu? Às vezes a sua bênção está na perseverança, na insistência. Sempre. Pastor, cuidado com os maus entendidos. Porque uma vez eu estava orando por uma mãe, que ela estava orando pelo filho dela. Aí ela chegou perto de mim, pastora. Aí eu falei assim, isso aí a gente vai vencer. O filho dela estava nas drogas. A gente vai vencer isso aí na oração. Eu estou te ajudando em oração. Nós vamos orar. Como que Pedro libertou? Como que a igreja conseguiu libertar Pedro? Foi Deus que libertou, mas através da igreja. Como? Em oração, insistindo ali. Eles perseveravam em orar. Eles faziam contínua oração a Pedro. Aí eu estava conversando com ela. Falei, vamos orar. Vamos insistir na oração e tal. Mas poxa, mas essa pessoa era de outra igreja. Aí ela virou perto de mim, pois é, mas de um tempo para cá eu não estou orando mais por ele. Eu falei, também um susto quando ela falou isso. Eu falei, o quê? Tu parou de orar por ele? Porque eu estava ajudando ela em oração. Tu parou de orar por ele?
Eu falei, mas não pode parar de orar por ele, tem que orar. Ah, não, eu vou te explicar, porque eu lá na igreja, eu ouvi a pregação e eles estavam me ensinando lá, que a gente não deve fazer petições, um versículo que tem aqui, repetidas, não tem? Vãs repetições. Aí eu falei assim, aí quer dizer que eles estavam explicando lá, que não é para você já pedir uma vez, não é para você ficar pedindo mais. Então eu pedi lá atrás e parei de pedir. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí eu falei, irmã, eu não estou querendo discordar do que você aprendeu não, mas está tudo errado. Isso aí, ele está falando, bom dia, ele está falando assim, por exemplo, eu numa mesma oração, eu comecei a orar agora de manhã, aí Jesus, liberta, eu vou falar com Jesus, eu tenho 3 filhos, eu vou falar sobre a Natasha, vou falar sobre tudo, sobre a Natasha, sobre o Ivo, sobre a Yasmin, aí eu vou falar sobre meus pais, sobre a igreja, sobre a minha vida, aí eu falo sobre a Natasha, aí prego sobre o Igor, mas daqui a pouco eu volto de novo lá na Natasha, aquele mesmo assunto. Não, Deus, é porque não sei o que. Aí eu vou, oro, daqui a pouco eu volto lá. Não, porque era daquele mesmo. Gente, se você fez uma oração, você já falou, por crítica de Deus, já entendeu. Você não vai ficar fazendo vãs de repetição na mesma oração. Mas orar todos os dias pela nossa família, a gente tem que orar todos os dias, gente. Todos os dias o inimigo trabalha, todos os dias ele está solto, todos os dias a gente tem que falar com Deus. A igreja não fazia contínua oração apenas se fosse assim, já orou uma vez por Pedro, não vou orar mais não. Não é desse jeito. Aí eu estava explicando a ela lá, então é isso, meu Deus, eu tinha parado de orar, eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, não volta a orar pelo seu filho. Por isso que estava dando tudo errado, ela parou de orar. Você não é tão ruim, maligno, ele pega a palavra e distorce a palavra na cabeça da pessoa. Aí a pessoa faz o troço tudo errado. Você tem que ser insistente. Você quer libertar uma pessoa, você tem que ser insistente naquela oração pela vida dela. Glória a Deus. A oração, ela tem esse segredo, a persistência. A persistência, olha. E as orações, já viu aquele ditado que diz que o que vem fácil vai fácil? Já? Teve já orações que eu fiz que foi respondido. Não que todas as orações que é respondido rápido acontece isso, não. Algumas não. Mas já teve orações que eu orei assim, que foi atendido rápido, mas depois o troço voltou tudo de novo. Tive que orar tudo de novo. Agora essas que eu persisti, insisti, tal, mas foi que caiu dentro de oração ali até o fim, geralmente essas não voltam mais atrás. É aquilo e aquilo ali, acabou. Jesus se livra de matar o maneiro, liberta a pessoa de matar o maneiro, porque a pessoa não quer saber de outra vida, a pessoa se converte mesmo. Essa oração, quando você é persistente, você está entendendo? Você insiste naquilo que você quer. Vai lá, pai, eu tenho que se libertar, ou eu preciso prosperar, eu preciso mudar a minha vida. E se você vai indo lá, daqui a pouco você vai vendo as coisas clareando. Às vezes eu não clareio de uma vez só não, é que nem o amanhecer, já viu? A Bíblia diz que às vezes a nossa bênção é como o amanhecer. Você já viu o dia amanhecendo? Você olha assim, está tudo escuro, aí lá por trás dos montezinhos, você já vai começando uma claridadezinha saindo, entendeu? Aí daqui a pouco vai clareando devagar, não clareia de uma vez só, vai clareando devagarinho, daqui a pouco o sol vai saindo e o dia vai nascendo. Entendeu? Então, às vezes você vai orando, você vai vendo as coisas clareando, se abrindo. Amém? Agora, a gente tem que ter cuidado, porque preste bem atenção. Assim como a palavra de Deus ela é muito boa e agradável, porque a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas de salvação. Ele pode ser também uma coisa desagradável. Pastora, como assim? Daqui a pouco a gente vai lá ver, se der tempo eu vou mostrar um negócio a vocês. Quando nós insistimos em desobedecer, ele não é legal. Ontem eu até botei uma mensagem lá, minha Bíblia diz assim, obedecei a vossos pastores.
Tem muitas pessoas que resistem seus livros, resistem à palavra de Deus. Deus está falando uma coisa, a pessoa está fazendo outra. As coisas começam a dar tudo errado. Ah, mas por que eu estava indo tudo tão bem? Por que agora está começando a dar tudo errado? Porque você saiu da palavra. Nós que somos cristãos, nós somos como se fosse um trem. Quando você está indo, o trem está no trilho, ele vai andando normalmente, mas quando ele sai do trilho, ele descarrilha, ele não anda mais, as coisas travam tudo. Você está entendendo? E a obediência, ela funciona assim, se Deus falou, eu não vou ficar insistindo. Tem coisas que meu pastor me ensinou lá atrás. Fabiana, não faz desse jeito, não vai por esse jeito. Meu pastor não precisa ficar andando atrás de mim. Não precisa ficar mandando mensagem para mim para ver se eu estou fazendo, se eu não estou fazendo. Eu tenho temor de Deus, então eu prefiro obedecer do que sacrificar. Você está entendendo? A toda pessoa que é meio assim, ela se rebela contra a palavra, contra o seu pastor, não é legal. Você vê que todos eles sofrem. Toda pessoa que é assim sofre, gente. Eu vou te falar, não, é só você observar a vida da pessoa. Está entendendo? Tinha uma irmã aqui na igreja, que ela estava aqui com a gente, né? Uma vez eu fui falar não sei o que aqui dentro da igreja. Não, ela foi fazer um negócio aqui dentro da igreja, e aí eu chamei a atenção dela, porque o pastor, se você estiver fazendo alguma coisa errada dentro da igreja, ele pode te chamar a atenção. Porque o meu pastor já me chamou a atenção de algumas coisas que eu estava fazendo errado. Por isso que é um pastor, para te ensinar para o caminho certo. Você está entendendo? E quando nós somos de Deus, nós aceitamos a correção. Jesus diz assim, ó, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós sabemos de longe quem é temente a Deus. Quem é temente a Deus não bate de frente com o seu pastor nem com a sua pastora. Toda pessoa que faz isso pode ter certeza que ela está muito longe de Deus. Aí eu fui chamar a atenção dela de um negócio que ela estava fazendo aqui, negócio de que ela estava tentando trazer negócio de revelação, de coisa que a gente não tem esse costume aqui. Aí eu fui chamar a atenção dela, ela bateu de frente comigo. Você está entendendo? Responder, você achou que estava certo? Nossa, a irmã desviou, mas sofreu tanto na vida dessa irmã, quase morreu. Toma de oração para a irmã. Ela teve um problema muito sério. Nessa área assim do maxilar, uma luta. Acho que ela morreu. Por quê? Ela não aceita a correção do Senhor. Ela é uma pessoa que bate de frente com o seu líder, bate de frente com a igreja. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo tinha um homem lá na igreja que ele se relacionava com a mulher do pai. E aí o apóstolo Paulo ficou sabendo. Aí o apóstolo Paulo falou assim, vem cá, por que vocês não corrigiram esse homem? Esse escândalo dentro da igreja. Você está entendendo? E o apóstolo Paulo foi lá para resolver aquilo lá. E repreendeu, né, o cara, estava fazendo errado. Por quê? Porque tem coisas que você faz, que o pastor te chama a atenção, porque está causando escândalo na igreja. E a Bíblia diz, ai daquele a quem vier, é nisto que não vem o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Tinha uma irmã lá na igreja, lá, que ela era obreira, lá no pastor Mota, não vou citar o nome não. A irmã vivia fazendo escândalo na igreja. Mas por quê? Porque ela arrumava problema com todo mundo. Uma vez ela estava escabelando com a mulher na frente da igreja. Rasgando a roupa da mulher, as duas brigando, só que ela era obreira da igreja. Todo mundo sabia que ela era dali da igreja. E ela fazia isso na rua da igreja. Aí o pessoal chegava perto do pastor, está todo mundo comentando, porque sabe que fulano é daqui. E ela já vira e mexe, ela está escapelando com as mulheres na rua. Ela não encrenca com todo mundo, briga na porta da igreja. Né? Isso aí já estava causando um escândalo. Aí o pastor, de vez em quando ia tentar falar com ela se levantava contra o pastor. Entendeu? O pastor falou com ela várias vezes. Sabe aquela pessoa teimosa?
A mulher cananeia, Deus já não falava mais com ela porque ela era teimosa. Tem pessoas que têm um espírito de teimosia. O pastor está falando. E essa mulher, o pastor já tinha falado com ela várias vezes. Que ela parar com aquilo ali, que estava causando escândalo, que ela era obreira lá da igreja. Ela não quis parar de jeito nenhum. Ela não aceita. Eu sei porque eu cansei de ver o pastor chamar a atenção dela, mas ela, sei lá, se ela fingia que não ouvia, ela continuava fazendo a mesma coisa. Aí sabe o que aconteceu? Quando foi um dia o pastor orou de madrugada, e aí eu estava lá nesse culto. O pastor chegou lá de manhã e falou assim: irmã, eu não costumo fazer isso, porque quem bota a pessoa como obreiro na obra de Deus é Jesus. Mas eu estou fazendo isso porque Jesus eu conversei muito com Deus essa madrugada, perguntei a Deus direitinho, mas foi o que Deus me orientou. Infelizmente, a senhora não pode ser mais obreira aqui na igreja, não, causando muito escândalo. Já falou com a senhora, então a senhora pode ficar aí. E a senhora não vai ser excluída da igreja, mas obreira não tem como a senhora ser, não. Está manchando o nome da igreja. A Aima, ela saiu de lá chateada, disse que não ia mais na igreja, chamou o pastor de demônio, disse que aquilo era um inferno. E a gente chegava, eu estava lá na época, eu chegava lá na igreja, o pessoal chegava na igreja, ela ficava do lado de fora da igreja dizendo que aquilo lá não deu. Vai vir aí para aí, se eu fosse você não estar nessa igreja, não, esse pastor é um demônio, ele saiu do inferno, não sei o quê. E começou a escandalizar mais ainda a igreja. Aí sabe o que aconteceu? Aí passou, depois de um tempo, baixou a bola, ficou na dela, voltou para a igreja. A pastora ainda falou, eu lembro que uma vez ele falou, tá vendo? Fulano disse que aqui era do inferno, era no demônio, ela veio para o inferno de novo. Mas enfim, deixa quieto, voltou para o inferno. Aí ela ficou lá. Aí sabe o que aconteceu? Naquela rebeldia com o pastor falava com ela, não. Aí ela tinha mania de fazer uns negócios lá, dentro da igreja, fazer fofoca dentro da igreja, aquele negócio que se escandalizava a igreja. O pastor falava com ela não aceitava. O pastor falava com ela não aceitava. Ela tinha um filho que estava preso. E orando, o menino ser liberto, o menino ser solto, soltaram o menino. E ela naquela rebeldia com o pastor. Ela não aceitava, gente. Ela não aceitava. Sabe o que aconteceu? Soltaram o filho dela. O filho dela estava envolvido com droga. Até que mataram o filho dela lá no buraco do boi. E Deus estava falando, eu já vi o pastor falar várias vezes, irmã, se conserta com Deus, se a senhora continuar assim, felizmente, como Deus vai libertar seus filhos, irmão. Se a senhora não escuta, se a senhora não obedece, eu cansei de ouvir ele falar isso. Aí mataram o filho dela. Aí depois que mataram o filho dela, infelizmente, tá vendo, que a gente queria, ela só tinha um casal. Agora ela está lá, mas ela parou com esse negócio de escandalizar a igreja, mas podia ter parado antes. Você está entendendo? Sim ou não? Podia ter parado antes. Então a obra é de Deus, pessoal. Olha, eu vou te falar um negócio para você. Isso tudo aqui é de Deus. Eu sou apenas um instrumento aqui. A pessoa que perseguir isso aqui, causar escândalo com isso aqui, tudo isso está se voltando contra Deus. E a Bíblia diz o seguinte: se você não ajudar a espalhar e ajudar, você está espalhando. O que você está fazendo? Você tem que ser um instrumento para somar a obra de Deus, para trazer as pessoas, para dar um bom testemunho. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, aconteceu isso com ela, porque o pastor já tinha repreendido ela várias vezes, ela não aceitava. Você está entendendo? Então, quando você é de Deus, você ouve a palavra de Deus. Meu pastor não precisa ficar falando 10, 20 vezes comigo, ele falou comigo, eu entendi, ué. Vou fazer o quê? Teve coisas que o pastor já falou, Fabiana, na obra de Deus a gente não pode fazer desse jeito, não, tem que fazer desse jeito. Gente, eu já entendi. Para quem é um bom entendedor, o pingo é letra, acabou, não vou fazer mais. Entendeu? Pior coisa que tem é a insistência. Você vê que essas pessoas que eu te dei esse exemplo aqui, não acabam bem, mas por causa disso. Funciona desse jeito. Teve outra pessoa também que veio para cá uma vez e já tinha falado com a pessoa, irmã, não para com esse negócio aqui, que ela queria.
Queria porque queria trazer a doutrina, o negócio de revelação para cá, esse negócio para cá, eu estava fazendo algumas coisas que estavam causando escândalo. Foi outro também que só Deus sabe o que aconteceu. Então o Evangelho é boa nova de salvação, para a gente viver bem. Mas tu lembra o que Deus falou para o Saulo? Saulo, Saulo, dura para ti recalcitrar contra aguilhões, ficar teimando contra a palavra. Isso não é legal, pessoal. Não é legal, escuta o que eu estou te falando. Então ele está falando aqui, ó, vamos voltar lá. Eu estava lendo, gente, o Isaías 10, o Isaías 41, 10. Lá no Isaías 41, 10, acharam aí? Isaías 41, 10. A gente não quer que isso aconteça, não é da vontade de Deus, mas quem, ó, olha para mim aqui, quem está lembrado da Verônica? Está lembrado da Verônica? Hã? Vocês lembram? Tu lembra o que ela fazia aqui na igreja? Lembra da Verônica? O que ela fazia aqui na igreja? Tu lembra dele? Oi? Ela ficava se coçando aqui no meio do culto, enfiava a mão nas partes íntimas, ficava se coçando. Ela fazia totô na porta da igreja. Ela enchia, tirava. Não sei se quem de vocês que já cansaram de me ajudar a tirar os troços dela dali. Coisa de absorvente, lençol todo sanguentado, tudo ali na porta da igreja, pinga de cigarro. Eu tinha que catar aquilo tudo. Aí ela me devolve que eu não vou botar mais não. Eu devolvia os troços dela lá no outro dia, ela botava tudo ali de novo. Sabe o que ela fazia? Ela tinha um espírito que estava usando ela para escandalizar a igreja. Porque realmente, você passar na porta da igreja, como é que você vai no culto, chegar lá, lençol de menstruação, bilha de cigarro, poxa, totô na porta da igreja, você vai pensar o quê? Ou se você vai no culto, você enfia a mão. Hã? Você está entendendo que era um troço para escandalizar a igreja, atrapalhar a obra de Deus? De Deus, não era minha. Não foi do meu agrado, não. Claro que não foi. Eu orei 7 anos pelaquela irmã. Mas olha o que aconteceu com ela. Nunca faça nada que escandalize a obra de Deus. Isso é muito sério. A outra era a Lucinha. Porque a Lucinha, ela vinha aqui, até que ela vinha aqui e virava a cara para todo mundo dentro da igreja. Tudo bem, a cara era dela, fazer o quê? A gente não queria que fosse assim, mas cada um faz o que quer, a cara era dela, aí a gente relevava. Mas depois ela passou a sair daqui e começar a falar mal da igreja aqui, o pessoal aqui. Eu passei uma vez na rua, ela estava lá. Ela da barraca metendo mato da igreja. Ai, enquanto ela estava só fazendo isso aqui dentro, era uma coisa, depois que ela começou a escandalizar a igreja. Começou a se inchar todinha, já não estava conseguindo mais ir para a igreja, mas nunca faça nada contra a obra de Deus, isso é terrível. Tu lembra de Herodes? Que perseguia a obra de Deus? O que aconteceu com Herodes? Morreu comigo. Tu nunca viu uma pessoa na Bíblia que perseguiu a obra de Deus que deu certo. Então, irmão, a gente tem que vigiar. Nunca faça nada que cause escândalo, mau testemunho nas coisas de Deus, não. Isso é muito sério. Deus me livre, eu levo a sério a obra de Deus, não está amarrado. Então ele está falando aqui, ó. É igual ontem eu estava até brincando com a Natália e a Armin, né? Eu não comprei salgadinho aqui para a igreja, nós compramos, o João ofertou 100 salgadinhos, meu pai ofertou mais 100, daqueles 2 caixinhas, né? Cada um ofertou 100 salgadinhos. Aí eu comprei os salgadinhos. Aí botei lá a caixinha. Eu tinha comprado um negocinho pra gente tomar um café, eu e a menina lá. Aí o salgadinho chegou quentinho, fritinho. Aí a menina, parece crocante, né? Eu falei, ela, posso pegar umzinho? Eu falei, não. Ela não quer, eu falei, não. Olha, isso aqui eu comprei pra gente tomar café, isso aqui é da igreja. Então a gente vai respeitar as coisas da igreja pra mim não ficar igual ele. Porque daqui a pouco Deus vai olhar lá de cima, pô, você não ensina teus filhos, não, sabe até nada no salgadinho da igreja. Você não entendeu? Estou falando diante de Deus que eu falei isso para ela. É mesmo, né? Ela riu, eu falei, então compra isso aí que a gente comprou pra gente.
deixa da igreja de Deus, já não deu pra gente? O nosso cafezinho da tarde? Eu falei, não, daqui a pouco eu vou olhar lá, você tá igual a Elina, tá deixando os que enfiavam no salgadinho da igreja, da igreja da igreja. Sim ou não? Ela comeu, mas aqui, lá não. É sério, gente. Porque eles ofertaram para quê? O culto jovem. Então é de quem? É da igreja. Está amarrado, pegar um salgadinho. Não, mas comer aqui embaixo. Mas lá, se tivesse com fome, não tivesse nada para dar para gente, talvez eu oraria. Meu Deus, tadinho, estou morrendo de fome, mas não está. Entendeu? Podia esperar. Não. Porque as coisas de Deus é séria, é santa, gente. Então ele está falando aqui, vamos lá. Lá no 41:10, né? Não temas, porque eu sou contigo, não é isso que ele está falando? Não te assombres, porque eu sou, cadê? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que eu estava falando, que às vezes tem coisas que acontecem na sua vida que você fica meio assustado. Tem hora que o diabo arma cada uma que você fica, meu Deus, eu acho que dessa aqui eu não vou sair. Ou porque, e às vezes até coisa diferente. O diabo já te atacou de várias maneiras. Dessa vez está diferente. Poxa, mas dessa vez está diferente da outra vez. Às vezes não assusta um pouquinho diferente, o novo. Porque o Davi tinha lutado com um urso. Depois veio o urso de novo. O leão. Aí depois veio mais o quê? Um urso, um leão de novo. O Golias. Você está entendendo? Aí você bate de frente com o Golias. Opa, peraí, mas esse é maior do que o urso. E cada vez é muito maior. Você está entendendo? Aí você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele está falando, não te assombres. Não te assombres. Gente, preste atenção. Tudo está no controle de Deus. Você só tem que orar e confiar nele. Às vezes você está orando por alguém, tu orou pelo Toinho vai morrer, irmão. Se Deus não guardar a cidade, em bom vigia e sentinela. Se Deus não quiser, o Toinho não vai morrer, porque ele tem o poder sobre a vida e a morte. Você tem que orar. Glória a Deus, não é ficar com medo. Ah, meu Deus. Não, você tem que orar. Aí surgiu um carocinho no seu corpo, sabe, meu Deus, eu estou com tumor, eu estou com não sei o quê. A Zuleide surgiu 3 caroços dela aqui na igreja. 3 surgiu no corpo dela. Doía, incomodava, cadê os caroços? Falei, Zuleide, você precisa entender que o seu corpo é o templo de Deus, aonde Deus habita. Aonde Deus habita. E o que é de Deus, o maligno não toca. O inimigo, ele não tem poder sobre o seu corpo. Ela explicando aí, eu expliquei ela aqui, fiz uma oração por ela, ela foi embora. Depois ela chegou, pastora, sumiu os caroços todos. A mulher lá naquele grupo de intercessão, sumiu um caroço do tamanho de uma laranja, a barriga dela. Ela disse que aquilo doía igual uma coisa, todo dia. O caroço sumiu, desapareceu. Você está entendendo? Porque às vezes o inimigo tenta te atacar para você ficar assombrado, ficar com medo. Olha o câncer, é maligno. Toda doença é do maligno mesmo. Não existe câncer benigno. Entendeu? Mas o tumor é benigno. Mas nenhum tipo de doença é benigno, gente. É maligno. Deus não criou doença. Entendeu? Maligno, benigno, é tudo do diabo. Você tem que amarrar e mandar aquele embora. E você precisa, não temas, que ele está falando, né? Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Você não é mais sozinho, você não é mais sozinha, você tem um Deus. Vamos lá? Ó, não temas, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não é isso que ele está falando? Sim ou não? Ah, mas eu tenho medo de morrer. Como que você vai morrer se você está na mão de Deus? Já viu aquela palavra que Jesus disse? Que aqueles que creem em mim nunca verão a morte? Pastora, mas como assim? Todo mundo morre, tá? Todo mundo morre não. Os que são de Jesus, eles são levados pelo anjo para o céu, quando chega a hora de cumprir os dias deles aqui na terra.
Morte é um espírito, está lá em Apocalipse. A morte só vem buscar o que é dele. Aquelas pessoas que não se converteram, não batizaram, não fizeram, rejeitaram Jesus. Aquelas pessoas que não creem nele. Não creem mesmo em Jesus, não creem nem em Deus. Tem gente que é ateu, nem em Deus não crê. Agora, aquelas pessoas que creem em Deus, aquelas pessoas que, que se aproximaram de Jesus aqui na terra, que creem em Jesus, essas pessoas não veem a morte. Aqueles que creem em mim não veem a morte. Porque a morte é um espírito, e a morte só vem buscar a pessoa que está incrédulo mesmo. Aqueles que são de Jesus, os anjos vêm buscar. Isso está lá naquela parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro morreu, o rico morreu e foi sepultado. Com certeza a morte veio buscar ele. E o Lázaro, o anjo do Senhor, veio buscar o Lázaro. Você já viu aquelas pessoas que morrem? Parece que a pessoa tomou um susto, assim, estatalada. Já viram? Não tem? Entendeu? Parece que a pessoa tomou um susto. Eu acredito que, como o meu pastor falou, é verdade. Eu acredito que aquelas pessoas que não têm Jesus, que eles morrem assim, é porque eles viram a morte. Eles não buscar eles, entendeu? Porque diz que é horrível, que é feia a morte. Então, eu vejo que elas viram na hora e ficaram desse jeito. Ver quando um cristão morre, parece até que ele está dormindo. Tranquilo. Já viu? Parece que está dormindo. Porque o anjo vai buscar. Então, ele está falando aqui, não temas, porque eu sou contigo. Tem gente que não vive com medo de morrer, sabia? Tem gente que deixa de viver com medo de morrer. Que eu estou sentindo umas coisas, que eu acho que eu vou morrer, eu não vou ali porque eu acho que eu vou morrer. Irmão, vive a sua vida. Um dia que Jesus achar que você tem que ir para o céu, você querendo ou não, você vai. Se for o fim, se for o teu dia. Que tal você viver até chegar lá? Brinca, toma sorvete, ri. O dia que você for para o céu, você aproveitou a sua vida. Senão você fica, acho que eu vou morrer. Pô, não, você vai ficar aí nessa. Tem gente que fala isso, já está há 10 anos aí, está vivo. Todo dia a pessoa fala isso, está vivo. Ele está dizendo aqui, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhado e confundidos serão os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que guerrearem contigo. Às vezes aqueles espíritos que têm te atacado, têm tentado destruir o teu casamento, têm tentado destruir a tua prosperidade, têm tentado destruir a sua paz, sei lá, seu filho, sua filha. Esses espíritos que andam te rodeando, te atacando, Deus está dizendo que eles tornam-se em nada. Sabe, quando você começa a orar a Deus sério e crer em Deus, os seus problemas vão se desfazendo. Deus vai, olha, já viu quando você, de manhã estava assim o tempo, não foi desfazendo? Olha lá, olha lá para ver se está, não está mais. É assim que é quando você começa a buscar Deus, vai se desfazendo, se dissolvendo, sabe? As coisas vão mudando. Aí ele está dizendo aqui, eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se em nada, os que contenderem contigo perecerão. Buscar-o-ão, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada, os que guerrearem contra ti. Por quê, pessoal? Preste atenção. É porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas que eu te ajudo. Glória a Deus, amém? Então tem coisas que acontecem, que se levanta, você fica assustado. Não. Ora, mas o negócio está feio, ora. Mas já era, pastor, está morto. Não falaram isso para Jairo? Não enfadar mais o mestre, morreu. E o que ele fez? Deus falou, não temas, crê somente. Por isso que eu estou te falando, não era a hora daquela menina morrer? Não, foi o diabo que tentou ceifar a vida dela. Então ele não conseguiu ceifar.
A não ser se foi a hora de Deus levar a pessoa, não se pode fazer nada. Ele disse que, o Jó disse, né, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor, porque nós somos um pouquinho egoístas. Às vezes nós temos nossa família, nossos parentes aqui embaixo, mas meu pai, minha avó, minha tia, meu tio, meu irmão, minha irmã, é nosso, mas antes de ser nosso, pertence a Deus. Você está entendendo? Ele é o pai dos espíritos, é dele. Filho dele. A hora que ele quiser levar para ficar com ele, quem a gente vai questionar que Deus levou? Se foi Deus que levou, foi ele que levou, não. Pertence a ele. A gente não pode achar, não, é meu, só está levando. Não tem como. Entendeu? Se foi ele que levou, a gente chora, sente saudade, mas a gente aceita, porque está com o pai. Entendeu? Mas não foi os demônios que botou a mão naquela pessoa e levou, foi a vontade de Deus. Mas quando não é a vontade de Deus, pode ter certeza que nada vai tocar na pessoa. O Jairo, não era a hora do Jairo ainda, vê se ele conseguiu descer o Lázaro. Jesus foi lá e trouxe ele de volta, não estava na hora dele ir. Você está entendendo? Agora, lá mais para frente, chegou a hora dele ir. Aí ele foi. Não é que o Lázaro está vivendo até hoje, não. Entendeu? Aí ele foi embora. Então é assim que a gente tem que fazer. E outra coisa, oi mãe, Deus abençoe, bom dia. A paz do Senhor. Então, o que acontece? Ele está falando aqui, não temas, né? Não temas porque eu sou contigo. Você tem essa certeza? Eu quando saio de casa, qualquer lugar que eu vou, eu falo com Deus, Deus, o Senhor falou que estaria comigo. Em qualquer lugar que eu estiver, o Senhor falou que estaria aqui comigo. Ele disse assim, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado. Não te deixarei, nem te desampararei. Às vezes os demônios são insistentes, eles querem bater de frente com você, você tem que ser firme. Você tem que ser firme. Não aceite. O inimigo, ele faz de tudo para você aceitar a derrota. Ele tenta te botar uma doença, ele faz de tudo para te convencer que aquilo é normal. Foi o vento que você pegou. Mas esse frio aí no vento, eu estou com vento, tem nada que eu cheguei aqui. Você está entendendo? Tu viu, Rose, ontem eu estava perguntando a Natasha, não sei quem de vocês que eu estava perguntando se a água estava gelada. Eu acho que estava frio. Eu só bebo água gelada. Essa água do filtro aí para mim ela não é gelada. Ela é fresca. Porque eu bebo água gelada mesmo. Pode estar o frio, o calor que for, eu bebo muita água. Você está entendendo? Mas é a água que fez. Meu irmão, tem que parar com isso. Deus ia criar uma estação do ano para acabar com você. Deus não faz isso. Jesus te deu saúde no verão, na primavera, no inverno, no outono. Se você estiver com muito frio, te deu um casaquinho para você botar. Entendeu? Você vai lá, faz um chocolate quente, uma sopinha, um caldo, sei lá, qualquer coisa, um anguzinho. Come, pronto, esquenta, um mingauzinho. Acabou o problema, entendeu? É isso. Agora a pessoa fica ali inventando um pouco de coisa. Nós vamos morrer. Ele tem que parar com esses pensamentos de derrota. Pessoa que só pensa em derrota. Eu não presto, eu não valo nada, eu sou hipócrita. Mamãe, Deus está falando isso para você. Tem gente que pensa isso. Deus está falando com você isso. Aí você comete um erro. Eu só faço tudo de errado. Não, você não só faz tudo, você cometeu um erro. Eu também erro. Só que eu aceito quando Deus me corrige. Eu não deixei de ser filha por causa disso. Quando seus filhos erram, vocês corrigem eles deixam de ser seus filhos? É porque eles não prestam, não vale nada que eles erraram? Todo ser humano erra. Você que está falando que você não presta, você está entendendo? Você tem que vigiar. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma pregação do R.R. Soares, foi na rádio. O R.R. Soares estava falando assim, tem gente que fica falando, eu não presto, eu sou um verme. Eu lembro disso até hoje, dessa pregação. Aí o R.R. Soares falando assim, tem gente que não sabe o que fala não, gente, só fala bobeira. Porque Deus criou a gente, a imagem e semelhança de Deus.
Ele nos criou parecido com Deus. O cara está falando que ele é um verme. Então ele está falando o quê? O que ele quer dizer com isso? Que Deus é um verme. Está entendendo? Aí o R.S. lá, com três que só fala, que não pensa o que está falando. Deus me criou a imagem e semelhança dele. Eu sou um verme, não o que então? Você está entendendo? Tem gente que só fala bobina, gente. Você não é. Você é o melhor que Deus criou, gente. Sim ou não? Mesmo que você não fosse a imagem e semelhança de Deus, eu acho que ele ia criar um ser humano verme. Verme é verme, ser humano é ser humano, gente. Não é nada de diferença uma coisa para outra. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Tem gente que só pensa bobeira, só fala coisa errada. O Espírito Santo sai até de perto, ele não quer nem ouvir isso. É que eu não presto, é que eu não valo nada, que eu sou velho, que eu sou isso. E o Espírito Santo, tá bom, vou sair de perto, não se decidir o que você é, eu volto. Entendeu? Porque eu não quero ouvir essas coisas, não. Deus quer ouvir você falar positivo. Você errou, você chega lá, pai, o Senhor disse, né? Se fordes fiel para confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Não é isso que ele falou? Então você vai até que você errou, chega lá, não é. Senhor, eu preciso da tua ajuda, da tua misericórdia, do teu perdão, eu vou te perdoar. Você levanta a cabeça, não é você sair daí por aí falando que você é um verme, é isso, é aquilo, não é nada disso não, está tudo errado. Vamos